conteúdo, de fato, né, introdução aos smart contracts, a gente pensou aqui em como trazer esse tema, e a gente levantou assim, alguns tópicos principais, né, que envolvem esse contexto, e, poxa, para a gente entender como e por que implementar os smart contracts, a gente acaba tendo que passar por todos esses grandes tópicos aqui, né? E assim, vocês vão ver ali que blockchain, apesar de ser uma das coisas principais, está bem ali no meio, é porque a gente quis trazer uma dinâmica aqui de meio mais fluido, né, nesse sentido do entendimento. Então, digital assets, ainda explicar um pouco do que é, e trazer um pouco para a realidade, Web3, dApps, digital wallets, a blockchain, como que isso se amarra e está ligado ali à questão de Ethereum, smart contracts, tokenização, e o que é esse RC20 aí, que parece nome de remédio, mas a gente vai esclarecer aqui hoje, tá? O que é que significa esse cara. E aí convido, né, o pessoal que participou da organização, quem está aqui só como curioso, quem chegou agora, a complementar esses tópicos conforme a gente for apresentando, tá? A gente vai trazer aqui nessa sequência cada um desses tópicos, e aí quem for, né, tiver interesse de apresentar, levantar a mão, cada tópico, a gente vai seguindo a ordem dessas mãos levantadas, tá? Vamos aí para o primeiro, Digital Assets. Você está no modelo lá, tá no mudo, cara. Tá mutado. Perfeito. Agora foi, agora Como foi. acontece no home office, né, no remoto, às vezes a gente acaba esquecendo de ligar o microfone, mas sim, né? Como o Marx já começou aqui a apresentação, já trouxe a contextualização, né, falou um pouquinho da intenção, né, do objetivo com os smart contracts. Então, eu vou entrar aqui um pouquinho no primeiro assunto, que tem muita relevância com esse tema, e aí falar um pouquinho dos digital assets, né? Os digital assets, eles basicamente são ativos digitais que têm sua disponibilidade unicamente online, né, no meio digital. E esses ativos, eles incluem uma grande gama esses digital assets, né? Eles incluem uma grande gama de ativos digitais diferentes. E esses ativos incluem na sua gama criptomoedas, tokens não fungíveis, tokens de segurança e muitos outros. Boa parte dessas tecnologias utilizadas, vocês vão ver aqui, meus colegas vão trazer aqui os conceitos, trazer exemplos e explicar de forma mais detalhada. E vocês vão perceber que esses conceitos vão estar todos interligados e muitas vezes ligado também ao termo dos digital assets, né? E basicamente o termo digital assets, traduzindo, ele significa ativo digital. Como vocês podem ver aí na apresentação, eu escolhi 3 exemplos que eles são muito difundidos para que vocês consigam visualizar. Às vezes vocês já sabiam até da existência desses exemplos, né? Como o Bitcoin, como a Bolsa de Valores, ou como até o NFT, que eles em algum momento, né, nos últimos 10, 15 anos, eles tiveram em algum momento o seu boom de difusão e muitas pessoas começaram a ouvir falar desses temas. Criptomoeda, que surgiu em 2009, teve seu boom e as pessoas começaram a questionar, a investigar. Aí a criptomoeda ele utiliza a tecnologia de criptografia para a segurança dos dados. E é um exemplo de um digital assets. A Bolsa de Valores é uma plataforma onde você consegue comprar de forma digital ações de empresas e utiliza a tokenização de segurança para manter a segurança e garantir a segurança, garantir a imutabilidade, a transparência dos dados. E, recentemente, a Bolsa de Valores teve um boom que você vê que muitas pessoas migraram para a área de investimento, o day trade, entre outros. Você quer comentar alguma coisa, Marx?
Sim, sim, trazer um pouco para nossa realidade atual, né, de mercado, né, eu também, assim, de certa forma, estou falando ativos digitais, tudo aquilo que a gente consegue, de certa forma, mapear, né, identificar como um ativo digital. Então, tem muita coisa que é tangível, né, e aí os exemplos que a gente vai acabar trazendo aqui, o terreno, ele pode se tornar um ativo digital, mas tem muitas coisas também que são intangíveis, né, por exemplo, fala-se muito hoje nas carreiras dos influencers, né, tipo, eles estão tornando isso como um ativo digital e meio que colocando isso à disposição para que pessoas possam investir, né, em pedacinhos dessa carreira, né, por exemplo. Então, o ativo digital hoje ele é uma coisa que está muito em voga por conta das tecnologias que permitem que ele exista, né, mas como você falou, né, tem esses exemplos, os exemplos, né, que são, comumente a gente consegue associar isso à realidade. O ativo digital como você falou, uma coisa representada digitalmente, né, algo representado digitalmente que a gente consegue, de alguma forma, colocar algum valor naquilo, né? Dividir aquilo em valores, em frações menores. A gente vai chegar um pouco melhor, né, no completar aqui a questão de digital asset, mas é o tema da nossa bancada, então é o principal termo aí a ser elaborado. Fique à vontade, galera. Sim, sim, perfeito. É exatamente isso, como você falou, e você comentou, inclusive, dessa parte de eh, ativos não tangíveis, né? E você vê também tem NFTs, teve um boom do NFT recentemente, né? Com essas imagens que têm um certo valor, mas existem outros NFTs eh, que, por exemplo, estão em jogos, então, às vezes, uma skin de jogo que você. A galera jovem que está envolvida em jogo, muitas vezes tem uma skin rara que vale muito, e aquilo também acaba sendo um NFT. Esse exemplo que eu trouxe foi um exemplo que teve um boom. Eu acho que nos últimos 5 anos eu ouvi falar muito das imagens que poderiam ser guardadas e serem revendidas. Então, obras de arte feitas em meio digital, músicas, entre outros, também fazem parte de ativos digitais. E aí pode passar para o próximo slide, né? E aí, como toda tecnologia, como toda informação que chega, nós, como seres pensantes que estamos, inclusive, na área de TI, precisamos também avaliar e analisar com calma e entender o que é que está por trás daquela tecnologia, daquele conhecimento, daquele tema. E para isso é muito importante também a gente ponderar, avaliar os pontos positivos daquela tecnologia, os pontos negativos, de que forma eu posso ganhar, de que forma eu posso perder, porque afinal de contas, muito do que a gente está falando aqui de ativos digitais, a gente tem valor investido, a gente investe, então tem monetariamente algo destinado àquilo, né? Então a gente pode ganhar, pode perder. E aí, eu trouxe aqui alguns pontos positivos e alguns pontos negativos sobre esse tema. Então, como pontos positivos, a gente tem maior acessibilidade, como a gente já viu, são ativos 100% digitais. Então, eles estão disponíveis hoje para todo mundo acessar. E com o avanço da internet, tudo ficou mais difundido. Então, você tem o acesso às páginas, mas assim como você tem acesso às páginas webs, a aplicativos, você tem acesso também a ativos digitais, como bolsas de valores, entre outros que já foram comentados aqui por mim e vão ser comentados com mais minúcia pelos meus colegas ao decorrer da apresentação. Então, temos como ponto positivo maior acessibilidade, maior segurança, já que trabalhamos com tecnologia de blockchain, criptografia, maior eficiência. Então, as transações muitas vezes acontecem com maior velocidade do que no meio real, no meio daquela documentação de papel, com menos até um pouco de burocracia, já que está tudo digital, já que está mais fácil a acessibilidade, mais rápida as transações. E também a gente consegue ter um maior potencial de retorno, porque está tudo digital ali, então a gente tem acesso mais rápido às informações, acompanhar a volatilidade desses ativos, então a gente pode conseguir sim ter um maior potencial de retorno. Pontos negativos, como tudo,
todos os tecnologias, conhecimentos, tudo tem os pontos negativos também. E assim como eu falei do potencial de retorno, tem a alta volatilidade. É algo que a gente tem que ter muita atenção. Já que tem valor investido, a gente precisa ter realmente atenção. E como as informações estão disponíveis aí na internet, a gente sabe que tem alta volatilidade e a gente que está investindo tem que estar um pouco mais ciente disso e acompanhando. Outro ponto negativo, falta de regulamentação. Como é algo mais novo, nem todos os países têm já essa parte de regulamentação sobre os ativos digitais. E isso, inclusive, pode gerar uma falta de confiança daquela pessoa que está querendo investir, até em determinados ativos, até uma falta de segurança. E aí, quer complementar alguma coisa? Pode trazer. Pode finalizar, né, antes de eu falar aí, mas Ah, é só comentar um pouco assim, que esses pontos negativos, de certa forma, eles têm uma certa relação, né? A própria falta de regulamentação para todo tipo de ativo gera dificuldade de compreensão, gera risco de segurança, esse próprio impacto. Acho que com a regulamentação, né, toda a questão do real digital que está vindo aí para meio que dar uma base, né, para essa questão regulatória, acho que vai fortalecer bastante o uso, né, dos ativos digitais aí de forma geral. sim. E como, e como eu comentei, é muito importante a gente ter atenção aos pontos negativos e não focar somente nos pontos positivos, porque os pontos negativos é aquilo que a gente vai avaliar, vai procurar uma forma de lidar com aqueles pontos negativos para que a gente extraia daquele ativo, extraia da situação, da tecnologia, o melhor que a gente conseguir. E aí, continuando, né? O Marx complementou a parte de falta de regulamentação, e aí vem para o próximo tópico, a dificuldade de compreensão. Se não está tão regulamentado, se eu não tenho tanta informação sobre aquilo, fica um pouco mais difícil a minha compreensão sobre aquilo que eu estou vendo, sobre aquele determinado tema. E ainda, né, seguindo a trilha desses dois últimos tópicos, a gente tem esse risco com segurança. A gente tanto fala de como ponto positivo a maior segurança, mas quando a gente tem uma falta de regulamentação em um determinado país, uma dificuldade de compreensão, já que inclusive está vinculada a essa falta de regulamentação, a gente acaba tendo um risco de segurança. Se eu não tenho tanta informação, não tenho regulamentação, não entendo muito bem aquilo que eu estou adquirindo, vou ter um certo risco de segurança. Então, é um outro ponto negativo. E, por fim, outro ponto negativo que a gente pode encontrar é que para a mineração desses ativos digitais, para a criação desses ativos digitais, em alguns casos vão ter um maior impacto ambiental, porque vai demandar uma maior quantidade de energia para a criação, para o desenvolvimento dessa tecnologia. Então, são pontos que a gente precisa ter atenção. E aí, agora, vou passar a fala para um próximo colega, que ele vai entrar com outro tema aí, mas da parte de digital assets, eu acho que é isso. Eu vou estar também disponibilizando nos canais, né, um conteúdo um pouco mais detalhado para quem tiver interesse, né, de acompanhar, de saber um pouco mais a fundo. Estou preparando um material maior, mais minucioso, e é isso. Deixa eu falar aqui para o próximo. Olá, obrigado. Aí acho que ponto importante, né, de instalar está se tornando cada vez mais uma coisa próxima, né, real, assim, para a gente, né, no dia a dia, principalmente aqui no Brasil, tá? Falando um pouco sobre o segundo termo ali, né, que a gente estava colocando como os tópicos, a Web3 é o que a gente vive hoje, né, em termos de era, né, da internet, né? Então, antes de falar um pouquinho de Web3, vamos falar um pouco sobre o que veio antes, né? E aí a ideia não é detalhar tanto, mas mostrar o porquê dessas transições, né? Dessas eras aí, da Web 1 até a Web3, que é o que surgiu aí desde 2014, né? De forma bem direta, assim, qual a diferença dessas eras, né, da web? Na Web 1.0, desde que surgiu a internet ali, né, vamos dizer assim, era uma era onde o conteúdo, as informações, elas eram apenas leitura, né? Os usuários da internet, eles iam lá, consumiam informações, grande parte estáticas, e pronto, né? Eles não tinham nenhum tipo de ação sobre essas informações.
Na Web 2.0, já tinha mais interações dos usuários com a internet, né? As páginas dinâmicas, isso permitia que os usuários podiam fazer postagens, né? E responder a postagens de outros usuários, né? Gerou uma internet muito mais interativa, né? Vamos dizer assim. A Web 3.0 já veio para responder a um desafio, né, de certa forma, que a Web 2 trouxe, que é o da propriedade sobre o conteúdo, né, da questão da privacidade sobre as informações. Então, a Web 3.0 é uma leitura e escrita, né, você pode ler e interagir com a rede, mas de uma forma onde você tem a propriedade sobre as informações que você gera, né. A principal diferença entre essas três eras é basicamente essa questão de como os dados são gerados e consumidos, tá? E, assim, de forma mais lúdica, né, e trazendo alguns exemplos aqui, a internet ela também já teve aquela época de como qualquer outra tecnologia, né? Naquela época ali que só tinha fios e redes, né? Era basicamente só mato, né? A internet. Então depois chegou um cara chamado Berners-Lee, né? Se não me engano, que ele criou a World Wide Web, né? A famosa www, né? Que é basicamente assim um conjunto de padrões que permitem que as pessoas consigam desenvolver aplicações de uma forma comum e visualizem essas aplicações de uma forma única, né? Então, essa padronização da internet, quando era só mato, foi o que permitiu a criação da Web 1.0. E aí, né, nessa Web 1.0, era muito informação estática, era muito baseado em você mandar um arquivo via FTP para uma página, para um servidor, e depois dar um F5 ali na página para ver aquilo sendo atualizado. Não é que essa web ela tenha ficado totalmente para trás, tá? Isso é um acúmulo, né, de certa forma, uma evolução, né, desse conceito de internet até a 3.0. Da Web 1, a gente está falando ali de uma época que é bem recordar é viver, né? Era muito internet de escada, aquele processo de internet muito lento. A gente, ao gerar uma aplicação, algum tipo de informação que vai colocar na internet, a gente tinha que se preocupar com o tamanho disso, porque era muito relevante ali o tempo de espera que o usuário ficava para obter aquela informação. O que permitiu essa transição da Web 1.0 para 2.0 foi justamente a questão da disseminação da banda larga, né? Isso permitiu que diversas aplicações pudessem ter mais conteúdo, serem mais, vamos dizer assim, terem mais dados, né, sendo carregados e mais informações, e também a questão das atualizações por parte do conteúdo por parte dos usuários, né? Na Web 2.0 ela foi marcada muito por redes sociais, blogs, páginas muito interativas e também pela publicidade, né? A gente gerava informação quando a gente queria postar algo na internet, mas a gente gerava informação por estar acessando a internet também, né? Então, foi daí na Web 2.0 que Zuckerberg e companhia, né, as grandes big techs aí, geraram muitos milhões, tá? Na Web 2.0, como eu comentei um pouco antes, a gente tem um problema sério de privacidade dos dados e de proteção, né, vamos dizer assim, a minha pessoa, né? Então, na Web 2.0, todos os logins que eu faço nesses sites, nessas aplicações, eu preciso de alguma forma fornecer alguma informação minha pessoal. E daí surge a história da Web 3.0, né? Que é basicamente você ter a leitura escrita com confiança, mas de uma forma verificável, sem que você precise expor, né, dados pessoais ali para sequer autenticar nessas aplicações, tá? Então, assim, é, essa transição aí para a Web3, ela foi impulsionada também pelo desenvolvimento da tecnologia blockchain, né? E ele propõe esse ambiente, né, descentralizado, seguro, né, em relação aos dados para o usuário. Basicamente isso aí sobre Web3, tá? Quando a gente fala de dApps, né, ou Decentralized Applications, né, aplicativos descentralizados, a gente está falando não é de uma tecnologia nova, não é um dispositivo novo que surgiu para você acessar, né, ter aplicações, né? Basicamente, são aplicações da mesma forma, iguais, né, a esses aplicativos que a gente tem hoje, né, que a gente utiliza hoje, só que eles são construídos, né, com arquitetura descentralizada, né? Eles são executados normalmente em blockchain e eles compartilham essa informação não em um data center, não em um grande conjunto de serviços, vamos dizer assim, no escopo limitado, né? Eles compartilham essa informação de forma totalmente distribuída, né? Quando a gente fala
de descentralização. E por estarem usando a blockchain, eles oferecem mais controle, autonomia, né, e transparência aos usuários, né? Ou seja, a gente não é controlado por uma Big Tech, o seu dado não está, vamos dizer assim, sob custódia de um Instagram da vida, um Facebook. O dado ele é seu, se alguém for utilizar esse dado, ele tem que te pedir permissão, você tem que dar, de certa forma, essa autorização para que aqueles seus dados sejam utilizados. E aí a história do Decentralizer é porque justamente esses dados não estão em um ponto só, eles estão espalhados aí por toda a rede e totalmente privados, tá? Públicos, mas privados no sentido da informação, né? E aí, quando a gente fala de arquitetura, para DEPS especificamente, a arquitetura das aplicações em si, tem um elemento novo, né, aí na jogada, que é a tal da wallet, né? Vocês podem perceber aqui, a gente trouxe dois exemplos de arquiteturas com o objetivo de descentralização, mas no lado esquerdo, ainda uma arquitetura que não é um DEP, né, é um aplicativo que está centralizado, que é, por exemplo, o próprio Sol Digital. Essa camada, né, esse elemento novo que é o wallet, ele está ali abaixo do front-end. Então, o front-end ele aciona o server wallet faz o controle daquela carteira, né, daqueles dados daquela pessoa e interage com a blockchain. Nessa arquitetura, a custódia, né, sobre a carteira, ela está ali no server wallet. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas na arquitetura pura DEPS, né, como a gente chamou aqui, que é uma arquitetura puramente descentralizada, você não tem propriedade, você não tem uma instituição sob posse dos dados ou das informações que você está trafegando. O Element Wallet, ele, no caso da arquitetura puramente DEP, ele é o elemento que vai permitir a identificação, né, dos usuários e vai permitir que você faça ou não as transações. Então, toda a parte de privacidade, propriedade e custódia dos dados, ela é fornecida, né, através dessa separação ali. Você tem uma identificação que é feita fora, né, vamos dizer assim, das aplicações de negócio puramente, tá? E assim, essa mudança, né, significativa da forma como os usuários interagem com a internet, ela tem implicações sérias de privacidade e autonomia online, né? E justamente o que a Web3 se propõe. E falando um pouco mais sobre wallets. Então, como mexendo com digital assets, nós estamos realmente mexendo com dinheiro, mesmo ele sendo digital, nós precisamos de carteiras para poder gerenciar essa moeda, esse dinheiro. Para dinheiro físico, nós temos uma carteira normal, onde a gente consegue colocar o dinheiro lá. Em bancos, nós temos carteiras bancárias. E, nesse quesito de moedas digitais, nós temos as digitais wallets. Elas se diferem das carteiras normais no quesito de o que você pode armazenar nessas carteiras. Nas carteiras normais, você coloca dinheiro, normalmente, e nas carteiras digitais, você armazena dois tipos de chaves: as chaves privadas e as chaves públicas. As chaves privadas, elas são como o sinal que você possui, que você é o dono das moedas na blockchain. E a chave pública é basicamente o endereço que vai ser usado quando alguém for fazer uma transferência para você. Seria como se fosse o número de sua conta bancária. Existem duas categorias de digital wallets, que são as carteiras custodiadas, elas também podem ser chamadas de centralizadas, e as carteiras não custodiadas ou autogerenciadas. Sobre as carteiras custodiadas, elas basicamente é uma entidade que cuida das suas criptomoedas. É como se fosse um banco mesmo. A gente pode imaginar como o cofre de um banco, onde todos os clientes depositam seu dinheiro nesse cofre, e o banco ele permite que o usuário ele gerencie o seu próprio dinheiro, mas dentro do cofre do banco. É o caso do Sol Digital, como pode ser visto no exemplo. Carteiras como a Binance e a Coinbase também seguem esse mesmo preceito de você poder gerenciar o seu dinheiro, mas dentro da carteira deles. As carteiras não custodiadas, elas são como seu próprio cofre. Em vez de você confiar no banco,
para gerenciar suas moedas, você mesmo tem o seu cofre e você precisa proteger esse cofre. Elas são divididas em dois, as hot wallets, são carteiras quentes, e as cold wallets. A diferença desse nome vem por as hot wallets, elas terem acesso ilimitado à internet, elas sempre estão ligadas à internet, então elas podem fazer transações mais rápidas, só que são menos seguras por causa disso, porque por estarem conectadas à internet o tempo todo, elas são mais suscetíveis a ataques cibernéticos, enquanto as cold wallets, elas não são carteiras não conectadas à internet o tempo todo, elas são conectadas apenas nos momentos que vão ser realizadas as transações. E de exemplo, nós temos a MetaMask, que é uma hot wallet, e a Ledger NanoX, que é uma cold wallet. Pode falar, Max. Valeu. Só um exemplo aí, né, das hot wallets e das cold wallets, né? Uma hot wallet, basicamente você consegue se identificar por exemplo, rede Bitcoin, né? E você utiliza uma carteira identificada pela internet para você fazer as suas transações lá. No caso da Cold Wallet, é como se fosse um dispositivo. Vocês vão ter, de alguma forma, vocês podem ter chegado nessa notícia. Teve um cidadão que tinha bilhões, né, em moeda no HD, que era uma Cold Wallet, né, um dispositivo físico, onde ele tinha as chaves da carteira dele. Os bitcoins dele, né, que ele perdeu, não estavam no HD, estavam lá na rede Bitcoin, mas a chave para acessar esses bitcoins estava nesse HD, justamente o que o Kaique estava trazendo, né? O que tem na carteira são essas chaves que permite ao usuário acessar aquela moeda. Nesse caso, ele perdeu o HD e bilhões foram embora, né? Ninguém vai ter mais acesso a esses bilhões, já que estavam presos naquela carteira fria dele ali, tá? Você pode passar o slide, por favor, Max? Então, nesse slide nós temos os exemplos das carteiras. A Cold Wallet ali, a Ledger NanoX, ela é basicamente um pendrive que você, quando vai fazer uma transação, você conecta esse pendrive, você precisa colocar sua digital, e a partir daí você tem acesso realmente à chave privada da sua carteira. Então, como o Mark estava falando, era basicamente isso o que o rapaz ele tinha, só que em vez de ser um pendrive que ele conectava, no HD tinha a chave privada dele. Então, como ele fosse fazer uma transação, ele pegava a chave privada do HD e conseguia fazer a transação. Do lado, nós temos a MetaMask, que ela é muito famosa, bem comum. Ela é uma hot wallet, ela fica conectada à internet o tempo todo. Ela pode ser uma extensão de navegador, ou você pode baixar o aplicativo dentro do seu celular. Nós também temos o exemplo da carteira do Sol Digital. Ela pode ser bem parecida a interface com a MetaMask, mas na MetaMask você tem as suas chaves privadas e chaves públicas com você, com o seu cofre. Já na carteira do Sol Digital, o cofre, entre aspas, está com a Soluts. A Soluts tem esse cofre e a carteira, o aplicativo no passaporte, é apenas a interface onde você pode gerenciar elas. Vou cair aqui. Beleza, mas assim, a gente está falando de digital wallets, a gente falou de digital assets, né? A própria Web3, mas, caramba, né? O que é que isso tem de diferente aí para o que já existia, né? De tecnologias? E aí acho que o elemento novo, né, de certa forma, que permitiu todas essas evoluções, né, foi a própria blockchain, né? E aí, só seguindo um pouco aqui na explicação, né, a ideia aqui da gente não é trazer os termos técnicos da blockchain, mas trazer à tona uma coisa assim que seja simples da gente explicar, né? Blockchain, o próprio significado da palavra, é uma cadeia de blocos que armazena informações, né? E essas informações, no caso da blockchain, elas não podem ser modificadas ou apagadas, né? O termo, né, a tecnologia foi escrita originalmente em 91, então assim, não é uma coisa tão longe, mas já tem um certo tempo. E o objetivo, né, dessa questão da blockchain era validar documentos, né, arquivos digitais, impedindo que eles fossem alterados ou de alguma forma falsificados. Então, assim, é basicamente uma tecnologia que permite que você tenha todo esse histórico sem que ele possa ser apagado ou modificado.
E é basicamente assim, na prática é um mecanismo de banco de dados super avançado, né? Se a gente for olhar assim, comparar com o banco de dados comum, mas o que permite essa cadeia de blocos não ser modificável ou apagada, né? É justamente essa questão dos hashes que são propagados ali de bloco a bloco. Então, uma cadeia de blocos, imagine vários blocos ali interligados, uma lista encadeada, só que o bloco seguinte, ele depende do fechamento do bloco anterior e da informação que é gerada nesse fechamento de bloco. Então, estou no bloco atual. Fechei esse bloco, eu gero um hash de tudo que está dentro ali, informação, o número do bloco, tudo isso, e passo para o bloco seguinte. Ó, o bloco seguinte, parte do seu conteúdo é o meu hash. Então, é como se fosse um exemplo assim, né, lúdico da história. Tem uma sopa, acho que na Tailândia, é uma sopa que os caras fazem essa sopa lá há 45 anos, nunca pararam de ferver essa sopa, né? Como se o potinho fosse isso, né? Cada dia você vai complementando, 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 você tirar qualquer sabor ali daquela sopa é meio que impossível, né? Se você tentar tirar um bloco do meio, né, da blockchain, você teria que refazer todos os blocos subsequentes, e isso em todos os nós da rede. Então, é praticamente impossível você violar uma blockchain, modificar ou apagar por esse motivo. Tá? E assim, apesar do termo ter surgido lá em 91, na prática mesmo, ele só foi utilizado em 2009, ali tem toda a história do Satoshi Nakamoto, né, essa entidade aí que ninguém sabe quem é, que criou o Bitcoin, né, e o Bitcoin é uma moeda, né, que roda na rede própria do Bitcoin, então, que é uma rede blockchain. Então, esse uso, começou ali, de fato, a ficar difundido o uso da blockchain em 2009 com a criação do Bitcoin, né? Por isso que tem muita ligação, né, blockchain e criptomoeda. E basicamente, assim, o que a blockchain permite é o compartilhamento transparente dessas informações na rede, né? Nessa lista encadeada, você consegue ir lá em um determinado bloco do passado e ver o que é que foi feito ali. Mas para você identificar, por exemplo, eu quero ver o extrato de uma carteira. Você vai ter que varrer todas as transações que foram feitas naquela carteira, em toda essa cadeia de blocos, e ir fazendo ali, né, o débito e crédito até achar o saldo dessa carteira, né? Então, basicamente, essas informações estão lá transparentes, mas, ao mesmo tempo, muito criptografadas. Então, na blockchain, como o Kaique bem mencionou, você tem uma chave pública, que é basicamente um conjunto de letras e números que você não tem nenhuma informação pessoal ali. Então, a forma que você aparece, né, de certa forma, na blockchain é esse hash, esse seu token, esse endereço seu público, que não tem nenhuma identificação sua pessoal, tá? E assim, se a gente for olhar toda a história dos bancos de dados tradicionais, eles geraram, né, como a gente estava falando ali de Web 2 para Web 3, esse grande desafio, né? Lançaram esse grande desafio de, poxa, como é que a gente consegue manter a informação protegida, né, em relação à privacidade e, ao mesmo tempo, oferecer as funcionalidades que a gente tem hoje de consulta de dados, de transações e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que o grande motivador, né, para a questão da adoção da blockchain são realmente esses desafios relacionados aí principalmente à privacidade e segurança das informações, tá? Vou seguindo aqui, viu, galera? Se vocês não querem complementar, fica à vontade aí. Mas assim, falando de blockchain, né, normalmente a gente ouve falar blockchain e criptomoedas, tem sempre uma certa relação, mas blockchain não serve somente para transações financeiras, tá? A gente tem diversos exemplos aí sendo utilizados em diversas áreas, aí a gente trouxe alguns aqui, por exemplo, a questão da energia, né? Empresas de energia elas usam blockchain para essas plataformas de comercialização de energia entre os próprios usuários ali da rede, né? Então, imagina se tivesse que comprar, se a empresa de energia tivesse que comprar a energia de uma pessoa e vender para outra, né? Na prática é o que eles fazem hoje, só que por essa questão, essa dificuldade, vamos dizer assim, nessa operação, a gente não recebe dinheiro pelo excedente que a gente gera. Se você tem uma placa solar em casa e você não gera mais energia do que você consome, como é que a empresa te paga isso? Então, toda essa complicação, ela pode ser resolvida com blockchain, e, né, quem sabe a gente poder receber aí uma graninha por conta dessa energia que a gente gera. Mas tem outros exemplos, né? Mídia e entretenimento, a questão da blockchain para gerenciar dados de direitos autorais, fala-se muito hoje em redes sociais descentralizadas, né? Usando a blockchain ali como base para que você tenha realmente o poder, né, a custódia sobre os seus dados. A questão do varejo, né? Empresas de varejo usam blockchain para rastrear mercadorias,
na questão de saúde, fala-se muito nesse exemplo, né, que é criar um histórico completo ali de informações sobre um determinado paciente. E se a gente for, tem outros exemplos mais no nosso dia a dia, por exemplo, os RGs de alguns estados do Brasil hoje, eles já são implementados na blockchain, tá? E quando a gente fala de blockchain, tem um aí que se destaca, né? Tem uma famosa Ethereum, o Ethereum, que é bem falada aí nesse mundo. Galera, vou seguir falando aqui, viu? Se vocês deixarem, eu vou falar até amanhã. Se quiserem complementar, tragam aí os pontos, tá? Mas a Ethereum, ela é, além de uma moeda, né? O pessoal fala muito da Ethereum no sentido de ser uma moeda, uma criptomoeda, mas o Ethereum ela é uma evolução do conceito de blockchain. Porque, diferentemente do Bitcoin, que tem uma rede específica para ele ali, né? A Ethereum ela é uma plataforma de blockchain descentralizada, uma plataforma pública, né? De blockchain. E como que você faz as transações, as operações lá nessa rede? Eu quero criar uma funcionalidade nessa rede, quero adicionar uma moeda minha, por exemplo, se a gente quisesse levar o Sol Digital para a rede Ethereum, era possível, mas a cada transação que a gente fosse fazer, inclusive a própria publicação do Sol Digital lá, a gente teria que ter um saldo em Ether, né, no caso a moeda da rede, para a gente poder fazer essas operações. Então, é um custo, esse saldo em Ether que é utilizado ali, é um custo para as operações que são realizadas nessa rede pública, é o que, vamos dizer assim, financia, né, a infraestrutura dessa rede. Então, a questão toda da Ethereum, ela traz benefícios de segurança, transparência e resistência à censura, porque ela é uma rede global, totalmente descentralizada, e uma blockchain, né, que tem aqueles princípios que a gente falou anteriormente. A grande maioria dos apps criados sobre Ethereum utilizam a EVM, né, que é a Ethereum Virtual Machine, basicamente como que essas aplicações rodam em cima dessa rede, né, em cima dessas EVMs. E o que é um EVM? É basicamente um ecossistema que foi desenvolvido para a execução de smart contracts, né, os contratos inteligentes. Então, você vê que a gente está tecendo meio que o fio para chegar lá no conceito principal aqui, que é o smart contract. A EVM ela é o responsável por habilitar essas funcionalidades dos contratos e permitem, por exemplo, essa questão da descentralização e diversas aplicações que podem ser feitas em cima da blockchain. A Ethereum, pessoal, ela representa a maior plataforma de smart contracts que existe atualmente. Então, se você está falando de smart contracts, de alguma forma ele vai estar relacionado a uma rede Ethereum, seja ela pública, seja ela privada, como é o caso da rede Sol Digital. A gente tem uma rede em Ethereum, que está privada, né, uma rede corporativa, que a gente tem essa gestão do Sol Digital, o smart contracts do Sol Digital, em cima de uma EVM, tá? E só para ilustrar um pouco, né, assim, o que é Ethereum? Então, para criar essa rede privada da Solutos, vocês foram lá e, né, implementaram a blockchain, todo o código para fazer essa lista encadeada de hashes. Não, porque hoje em dia existem plataformas, né, que são, por exemplo, a Hyperledger, né, uma fundação que tem diversas distribuições, né, de blockchains, com esse objetivo, né, blockchains Ethereum, cada uma com um objetivo principal, né, por exemplo, a Bezo é o que a gente está utilizando para o Sol Digital, é o que o Banco Central está direcionando ali para uso no Drex, mas existem outras diversas distribuições de redes Ethereum, por exemplo, pela própria Hyperledger. Aqui a gente traz alguns nomes, mas se você for lá no Ethereum, desculpa, no hyperledger.org, vocês vão ver que tem outras diversas, tá? Então, são redes especializadas para determinados propósitos ali. E aí, sem mais delongas, né, acho que a gente demorou muito para chegar no objetivo principal aqui, que era os smart contracts. Eu queria ver se alguém pode me ajudar a falar aí, que eu estou ficando sem voz. Senão eu vou, hein? Posso? Posso? Vai lá. Puxa, puxa. Bom, abre aspas. A ideia básica dos Renato. contratos inteligentes é que muitos tipos de cláusulas contratuais, como ônus, avais e afins, possam ser incorporados ao hardware e softwares com as quais lidamos, de tal maneira que a quebra de contrato é cara e, se desejado, proibitiva. Fecha aspas. Essa frase é do Nick, que basicamente implementou esse conceito, introduziu esse conceito no ano de 1996. Basicamente, esse termo acabou sendo popularizado pela blockchain Ethereum, como já foi mencionado anteriormente, e a ideia inicial era utilizar protocolos para facilitar, verificar e cumprir contratos entre partes sem a necessidade de intermediários.
Um exemplo bem genérico seria o funcionamento de uma máquina de vendas. Assim como uma máquina de vendas automatiza o processo de compra e venda de um produto, o smart contract automatizaria a execução dos termos contratuais. Como, por exemplo, para você comprar um produto numa máquina de vendas, você precisaria inserir uma certa quantidade de dinheiro. Porém, sinceramente, já trazendo para o meu viés, removendo uma parte da convertização, onde basicamente só serve para você colocar um termo simples com nome difícil para parecer algo bem complicado e evolucionário, o smart contract, na minha visão pelo menos, talvez tenha outras abordagens, outras visões, não é nada mais diferente do que uma API para blockchain. Da mesma forma que existem APIs hoje para web e são totalmente conhecidas, acredito, pela maioria aqui, os smart contracts funcionam exatamente dessa mesma forma na blockchain. Então, se você usa Java, C Sharp, ou até mesmo JavaScript para fornecer APIs webs e serviços webs, você usaria um Solidity, um Viper ou até mesmo um Rust para fornecer os recursos parecidos para a blockchain. Então, quase todos os conceitos básicos que existem no smart contract em relação à API web, você vai encontrar uma correlação forte entre os dois. Um exemplo bem simples aqui seria a forma que você usa os recursos que eles fornecem, onde numa API web você precisaria de um IP para acesso, no smart contract você precisaria do endereço do contrato. Se você quiser uma relação mais direta, você pode usar a comunicação via SOAP, que você faz atualmente com APIs web, para a correlação com o smart contract, onde você tem que chamar uma função e essa função vai te retornar algo. Então, acho que é melhor parar por aqui. É isso, Renato. Renato, trouxe Repete. bem bacana. E eu acho que simplifica mesmo essa questão do smart contract ser um API, né? Na prática, assim, se a gente for trazer para o mundo real, né, além do código, né, além da implementação ali, o smart contract ele é um contrato, basicamente um contrato entre duas partes, só que ele tem inteligência, né? Então, qual é essa inteligência do contrato? Basicamente, ele não depende, ou melhor, ele lida melhor com a questão de confiança. Quando a gente faz um contrato, por exemplo, para comprar um imóvel, comprar um carro, ou adquirir um bem desse tipo, dessas naturezas, a gente faz um contrato ali de compra e venda. Esse contrato precisa ser validado, né, de certa forma, pela autoridade ali, que é o cartório, né, o banco, enfim, essas partes ali, terceira parte, né, que é que garante a segurança, né, a confiabilidade ali do contrato. E uma vez que essa terceira parte faz essa validação, aí sim o contrato se torna válido, né? Nós estamos falando de contrato inteligente, ele tem dentro dele todas as regras que regem o contrato, e a partir do momento que aquelas regras foram atendidas, ele simplesmente é executado, né? Ele não exige a participação de uma terceira parte ali para validar o contrato. Então, é como se a gente fizesse um contrato de compra e venda de um imóvel, a partir do momento que o imóvel foi pago, a escritura foi transferida, e isso não depende de uma terceira parte ou de um processo muito burocrático, tá? É só levantar a mão aí, fica à vontade. O Edson levantou também. E aí, pessoal, bom dia. Você falou dia. essa parte do smart contracts. O Drex ele vai ajudar justamente nisso, né? Eu estava pesquisando um pouco sobre o tema e aí viabilizando o uso do Drex, ele vai permitir que a gente faça esses contratos de maneira, é, é, como você falou no início, mais regularizada, né? Já que o governo vai estar entrando Isso. nesse quesito para fazer a compra e venda, a entrega, que hoje em dia a gente tem que ir no cartório para poder autorizar uma venda ou passar para o nome da pessoa, às vezes sem receber o dinheiro. Com o Drex dá para fazer tudo isso simultâneo, né? E online, né? Exatamente, Edson, exatamente. A proposta do Drex, né, um dos grandes motivadores do Drex é justamente porque esse mundo que a gente está falando aqui de ativos digitais, de smart contracts, dos próprios tokens, né, que a gente vai comentar um pouco logo a seguir aqui, é o seguinte, não tem uma regulamentação por parte do órgão, né, que é o Banco Central, o órgão principal, vamos dizer assim, no país. Então, todo mundo está usando essa tecnologia, então, estão usando as moedas alternativas, né, de certa forma. Então, surgiram muitas outras stablecoins para permitir essa utilização dos smart contracts, e o regulador tá de fora, né, até então. Então, para que ele possa participar ativamente desse mundo, né, de digital assets, ele precisa ter um papel relevante, que nesse caso é a questão do real digital. Isso vai permitir que os contratos, por exemplo, que a gente está falando aqui de compra e venda de imóveis, eles utilizem real e não, por exemplo, uma moeda alternativa, ou uma moeda que não tenha, vamos dizer assim, uma representação legal, né? Porque a gente vê toda essa discussão aí sobre
imposto de renda em relação às criptos, né? Então, tudo isso aí vai ser, de certa forma, mais tranquilo, uma vez que o regulador faz parte do ecossistema e tem a moeda ali em voga oficial, né? Então, isso com o Drex, os smart contracts vão ser bem potencializados mesmo, tá? Fez uma leitura bacana disso. Só complementar e trazer uma provocação em relação a essa parte dos smart contracts, e como foi bem falado, salientar a evolução e a notícia do novo a nova forma de transação e transferência de veículo em São Paulo, né? Que eles estão fazendo agora vai ser tudo digital. Então, acaba sendo um tipo de contrato, né? Que a gente tinha que assinar o DUT, aí levar para reconhecer firma, era uma coisa que levava ali de 3, 10 dias úteis, e aí hoje vai poder ser feito em 5 minutos dentro da própria aplicação. Então, acho que tem 2 pontos. Ver como o digital tá evoluindo para isso e saber se... Que aí é uma provocação, que é um pensamento meu que fica. Os entes, as autarquias estaduais, eles estão se movimentando para não ficar de fora, né? Que de repente se isso migra ali para uma blockchain, aí deixa de estar exclusivamente na mão do Estado, não tem como controlar, né? E ao mesmo tempo, nascendo isso com eles, e aí o Drex é uma evolução disso, a gente ganha com a questão da regulamentação e ali as coisas serem mais, vamos dizer, estáveis. Potencializa o uso, né, Januí? Assim, se eu fosse comprar um imóvel hoje, eu não apostaria em pagar em Ethereum, né? Porque, poxa, ia ter muita coisa de imposto, muita situação ali que a gente acaba tendo que lidar, que é muito certeza aquilo que o próprio Leonardo comentou no começo, né? A falta de regulamentação nesse cenário gera insegurança, gera risco. E aí, com o Drex, acho que isso tudo vai estar sendo resolvido, e os smart contracts vai ser o momento que eles vão de fato, bombar ali, né? Você vai ter smart contracts para tudo. Esses cenários que a gente tem aqui hoje, no plano das ideias, eles vão estar muito mais utilizados na prática, tá? Então, assim, só, né, finalizando aqui a questão dos smart contracts, é basicamente como Renato bem comentou, código criados para automatizar esse trabalho, né, evitando os erros humanos, aumentando a questão da confiança. Basicamente, o smart contract, né, ele é um código que define as regras do contrato, né, de como ele vai ser aplicado, como ele deve ser, vamos dizer assim, os gatilhos para que ele seja confirmado, né. É um código que é publicado no blockchain, então ele segue aquelas premissas da blockchain, né, ele vai estar espalhado em todos os nós da rede, em um dos blocos, naquela cadeia de blocos, né, que tem a garantia de que ele não pode ser mudado. Então, uma vez que você publicou o contrato, para você colocar ele novamente, você precisa gerar uma nova versão daquele contrato, automaticamente extinguindo aquela anterior, né, desde que você mantenha ali a questão de identificadores relacionados, tá? E tem muita questão dos smart contracts também, a diferença, né, o que é token e o que é coin, né? Poxa, o que é moeda, o que é um token? Tem uma discussão toda em torno disso, tá? Assim, muitas das vezes uma coin, ela também pode ser um token, mas na prática a separação aqui é a seguinte: uma coin, elas são aquelas criptomoedas, né, que são utilizadas em redes públicas, né? Por exemplo, Ethereum, tem vários outros nomes, né? Solana, Cardano, enfim, Poly, tem várias outras coins, né, que são utilizadas nesse universo de criptomoedas. E o token, ele é um contrato inteligente que fala sobre algo, né, alguma coisa que pode inclusive ser uma moeda, incrível, né, pode ser inclusive uma moeda que pode ser trocada, né, pode ser transacionada em redes privadas, em redes que não são necessariamente essas redes públicas, tá? A diferença aí principal seria essa. Afinal, assim, um pouco demais aqui. E aí, os tipos de tokens, né? A gente pode falar um pouco sobre possibilidade de tokens. A gente está falando da moeda, né? Os payments tokens, e tem outros exemplos aí. Se alguém quiser comentar um pouco sobre. Esses tipos de token, é engraçado que é essa confusão, né? Tokens e coins, assim, porque o primeiro ativo foram as moedas, que surgiu lá com blockchain. E aí hoje a gente está vendo que as coisas estão escalando, e hoje isso daí é praticamente assim uma serialização do que nós temos hoje. Tipo, vamos fazer a divisão do que tem hoje, mas assim, isso está em franca expansão, né? De acordo com a gente vai tendo e adquirindo mais utilidades para eles.
Aí hoje nós temos os security tokens, eles são aqueles tokens que vão representar ali ativos financeiros, valores imobiliários, né? Então, por exemplo, uma empresa ela pode ter ações tokenizadas, eu posso ter uma casa de aluguel e tokenizar o investimento naquele lugar. Então, tudo que eu tiver de ativo financeiro, aí eu uso um security token para representar ele e poder dividir isso, né? Os payment tokens já é praticamente as criptomoedas e tudo que envolve aquela transação de capital, né? Então, tudo que é para usado como meio de pagamento dentro da área da blockchain, então, basicamente são criptomoedas. Os NFTs, que muito badalados aí, e aí a fotinho expressa, assim, o que eu acho que foi o maior hype de todos, que foi o Bored Ape, né, vendido aí por alguns milhares de dólares e causando muita polêmica, inclusive. Eles são os tokens não fungíveis, né? E aí eu me lembrei muito, que eu tenho formação em contabilidade, aí quando eu estava lendo eu só me lembrei de fungível, não fungível. Então ele vai caracterizar ali que são artigos únicos e insubstituíveis, né? Então ele vai ser único, vai existir só aquele e ele não vai ser intercambiável, não vai poder ser trocado, né? E aí isso é que define ele. E uma das coisas que ficou muito, eu fiquei em dúvida, eu disse assim, e uma obra de arte, se ela for tokenizada, e aí ela vai ser um NFT ou ela vai ser um security token, e aí a gente entra numa celeuma, assim, muito, muito grande em relação a conceitos e acaba se chocando, né? Mas, assim, ao meu ver, uma obra de arte, ela vai acabar entrando na parte de security token, porque ela vai ser ali um ativo que vai estar fora, e aí existem controvérsias, mas hoje o NFT é usado mais para arte digital, né? O mercado de arte. Pode ser que escale para outras coisas, mas aí a gente tem que ver como é que vai evoluir o mercado. E por último, a gente tem a que eu achei mais engraçado, que são as utility tokens, né? E as utility tokens, elas são elas te dão direito a um acesso bem específico, é mais ou menos como se fosse um programa de fidelidade, né? Aí eu botei o símbolo da Tilis, que é uma das que eu achei mais engraçada e é mais fácil assim de explicar devido ao nosso cenário, que ela é usada por alguns times de futebol para dar acesso a algumas coisas únicas, acesso é como se fosse assim uma associação ao clube. Inclusive no Brasil o Corinthians usa, o Barcelona, O sócio-torcedor, né? sócio torcedor. Então, e tem muitas empresas que usam. A Binance usa a Utility Token, dando tokens do Binance para você usar dentro da empresa. Então, uma das utilizações que está sendo vista agora as empresas vão dar acesso antecipado. Tipo assim, a gente lembra daquelas filas da Apple para comprar iPhone, as pessoas naquelas filas quilométricas, a Apple pode começar a emitir Utility Tokens que vão dar acesso privilegiado àquele produto no lançamento anterior. Então, as pessoas vão comprar isso, exclusividade, através desses utility tokens. Bacana, bacana. Esses exemplos, inclusive, né, só trazem a importância, né, e o quanto está próximo da gente no mundo real. Falando um pouquinho de tokenização ainda, um pouco sobre o que o Jandir estava comentando, de fungível ou não fungível, né? E aí um exemplo que eu achei bem bacana aqui nas pesquisas é o seguinte, né? Quando a gente ia antigamente naquele circo, parque, né? A gente comprava uma série de fichas, né? Ali que a gente poderia usar nos brinquedos, né? Então, você pegou ali R$ 10, transformou aqueles R$ 10, sei lá, em 5 fichas, né? Você, de certa forma, tokenizou, né? É um token, você teve entradas, né, que você converteu aqueles R$ 10 em várias entradas dessas, né? Então, agora você pode, por exemplo, usar 2 entradas dessa para um determinado brinquedo, usar uma para ir 2 vezes no outro brinquedo. Então, o que é fungível é isso que você pode cortar, né, em partes menores e unir essas partes para transformar isso em algo maior. O que é não fungível é, por exemplo, o exemplo da Mona Lisa, né? Você não consegue cortar a Mona Lisa em dois, né? Mona Lisa, quem tiver a propriedade sobre ela, vai acabar tendo um NFT, uma propriedade única, né? Se você fracionar a Mona Lisa, como é que vai ser essa divisão, né? Beleza, você pode ir para um lado da tokenização, que significa basicamente o seguinte: você pegar um, um ativo, um bem, né, tangível ou não tangível, como a gente estava comentando ali no início, por exemplo, um terreno, e você fracionar esse terreno em diversas partes menores, e aí, ao tornar esse terreno um digital asset, e token, você consegue, por exemplo, permitir que diversas pessoas tenham uma fração daquele terreno
e ele continua sendo um terreno só, administrado, vamos lá, por uma administradora única, mas que tem diversos donos, né? Então, o que é fungível ou não fungível é basicamente essa diferença, né? Aquilo que pode ser quebrado, transformado em partes menores, que é o fungível, e aquilo que tem que ser sempre completo, autocontido, ele não pode ser quebrado. Por exemplo, como a gente trouxe aqui a questão da Mona Lisa ou essas artes digitais, tá? E assim, quando a gente fala de tokenização de ativo, é exatamente isso. Você pegar um ativo do mundo real, levar ele para o digital, né, transformar ele num digital asset, e aí fracionar ele em diversas partes, né? E aí essas partes elas serem de donos, ou poder ser de donos diferentes, né? A tokenização, ela basicamente se refere a esse processo, né, de você pegar algo do mundo real, transformar no mundo digital como um asset e fazer essa fração desse ativo, tá? Isso permite, obviamente, maior transparência e conformidade, você tem uma relação única com a parte daquele todo, e você sabe qual o tamanho da parte, quantas partes existem, né? A tokenização, ela preza muito por isso. A questão da agilidade e transparência, uma vez que você não tem esses ativos, né, de forma tokenizada e digital, você consegue fazer transações sobre essas partes, né, de forma muito mais rápida e ágil, aí, usando os mecanismos que a gente está falando. E redução de custos, porque se a gente pega um terreno, né, vai lá, esse exemplo do terreno, divide em 100 partes, imagina a gente vender isso para 100 pessoas, dar propriedade para essas 100 pessoas daquela parte daquele terreno, isso seria altamente custoso ter isso a nível de contratos, a nível de processo físico, burocrático que a gente tem, que é de certa forma, o passado, tá? A tokenização é basicamente esse processo. Se alguém quiser complementar aí também, fique à vontade. Só acrescentar que, lendo sobre essa tokenização, uma coisa que me chamou muita atenção foi as iniciativas de tokenizar a identidade da pessoa. Então, a ideia de tornar a nossa identidade um token dentro da rede, e isso aí é interessante, né? Porque traz uma maior segurança, né? Hoje a gente tem falado aí tanto sobre questão de responsabilidade nas redes sociais, e aí essa é uma ideia que eu acho que pode ajudar muito nesse quesito. Falando com a Celeste já dá para falar, né? Prometo não me alongar muito, mas falando em tokenização, levando para o próximo slide, que é o que a gente vai entrar no RC20, a gente tem padrões, né? Como a gente sabe que isso aqui é meu, como a gente sabe que isso garante que eu tenho essa parte, que eu tenho essa moeda, que eu tenho. Tudo a partir de um padrão, né? Que para os desenvolvedores se segue como uma interface, tá? Mas para os seres normais, né? Para os seres humanos, significaria quase como com um contrato, né? A ideia mesmo de um contrato, que precisa ter transferência, tá? Para você entrar nesse padrão da Ethereum, você precisa que o seu token faça transferência, que exista um balanço sobre ele, que exista essa consulta de saldo, né? Que você permita que outras pessoas gastem, tá? Que você possa gerar novos saldos. Aí depende de cada contrato, se vai ter um valor máximo ou um valor mínimo, tá? E isso leva diretamente para o que a gente, né, está trabalhando agora, que é o Sol Digital. Ele está na blockchain, ele segue esses padrões de ERC20, ele é construído, né, ele é desenvolvido, implementado utilizando o Solidity, que é a nossa próxima passo aqui, que é trazer uma implementação assim, muito básica, lembrando do que eu estou falando agora, acho que são 6 padrões, tá, que deve seguir para estar dentro do ERC20. E ele é basicamente para lidar com tokens que são fundíveis, tá, gente? Porque você tem ali a questão fracionada. Vou usar o exemplo prático nosso, que a gente vai lidar eventualmente, que é o Sol digital. Eu posso passar 0,5 sóis para o Marx ou para o Eliseu, certo? Diferente do não fungível, que aí eu teria que passar todo a posse direto para cada pessoa. E aí, a gente tem, em contrapartida a esse padrão RC20, passa, por favor, Max, o slide. A gente tem o RC721, que é por onde caminha os NFTs, né, que garante essa unicidade. Se você vê o da esquerda, o RC20,
ele tem ali todos os tokens iguais, né? Que é o que dá essa ideia de fungibilidade, né? De você poder colocar ele, somatizar e chegar em algo maior, ou né? Somar mesmo, né? Somatizar eles. Diferente do RC721, que se você for analisar bem, são todos diferentes ali, a imagem, são várias formas geométricas completamente diferentes. Ou seja, dentro da Ethereum, junto com a blockchain, trabalhando com essa unicidade, trabalhando com esse rastreio, com esse livro que não pode ser apagado nunca, né? Garantindo essa segurança, essa transparência, né? Das moedas, dos tokens. Dentro desses padrões, a gente consegue garantir aí certa segurança, certa agilidade, né? Porque a gente pode transferir tranquilamente, assim. Conformidades, tudo nesse ambiente, certo? Eu acho que é isso. Isso Sobre a mesmo, Vitor. RC20, a gente não Tem vou me um, tem alongar muito, um, não. tranquilo, tranquilo. Tem um complemento aí, né, em relação aos padrões, acho que principalmente o RC20, ele define uma interface de como moedas, né, funcionam na blockchain, né, moedas tokenizadas, né. Então, ao construir uma moeda com o padrão RC20, você permite que plataformas de conversão, né, tipo, como se fossem loja de câmbio, né, na internet, permitam que você transite, né, entre um token e outro. Então, é como se assim, ó, a gente tem aqui o Sol Digital, ele está na nossa rede privada, né? Não, a gente não oferece essa conversão direta pelos usuários. Mas se a gente tivesse com o Sol Digital numa rede Ethereum, uma rede pública, a gente poderia utilizar as diversas plataformas de swap, né, que é como é conhecido esse processo, para, por exemplo, converter Sol Digital futuramente num Drex da vida, se esse Drex estiver na rede Ethereum pública também, pode converter Sol Digital em Ethereum. E isso tudo, galera, automaticamente usando smart contracts. Eu quero por exemplo, converter agora a minha moeda que está na rede pública em outra. Dois cliques, o contrato ele vai ser aplicado, né, as regras que regem aquele contrato, e o que vai permitir essa troca, né, essa conversão de uma moeda para outra, é justamente os padrões que estão especificados ali no RC20. Essa interface, né, entre os contratos permite que um sistema, né, uma plataforma em forma de sistema, faça um saque na sua carteira em moeda, obviamente depois que você aprovar, e gere uma outra moeda, gere ou compre, né, outra moeda equivalente àquele valor daquela moeda original, e depois deposite isso na sua carteira. Então, você faz uma transação de câmbio instantaneamente, né, praticamente ali, desde que o token original e o token final eles estejam seguindo esses padrões, né, essas regras aí, por exemplo, o RC20. Na prática, pessoal, é como se assim, ó, o Drex ele tem esse padrão, ele segue esse padrão da RC20. Lá na frente, quando ele estiver implementado, rodando, e aí se for numa rede pública que a gente possa implementar nossos smart contracts, né, tem muita coisa aí ainda a ser vista sobre isso, mas desde que a gente tenha essa possibilidade de colocar um smart contract lá, a gente vai poder implementar regras nesse smart contract, onde ao ser transferido reais, né, DREX, de uma pessoa para outra, aquela moeda ela se torna um token, e aí, por exemplo, um sol digital, né? A gente conseguiria resgatar sol digital em real instantaneamente ali, transferir para a nossa carteira digital de DREX, né, no futuro aí, tá? Só alguns exemplos aqui do quanto esses padrões são importantes aí para essa questão dos smart contracts.